Meu bom dia a todos, desejo-lhes um dia abençoado, uma terça-feira com a graça, com todos os cuidados de Deus. Hoje, 6 de outubro, o tempo voa, mais uma quarentena, com algumas aberturas, com algumas perspectivas, mas assim vamos vivendo de esperança, pois é na esperança que somos salvos, e a esperança tem que ser trabalhada para que não adoeça a alma de quem cria muitas expectativas. Nós temos que criar expectativa no bom uso do tempo que podemos fazer, pois hoje é o dia que fez o Senhor, e para que eu tenha um bom dia, um dia proveitoso, um dia de paz, um dia que tudo corra bem, em que a gente não perca o controle das emoções, que a gente não perca essa disposição de continuidade, essa fé para continuar lutando, vivendo, e essa fé crescendo para ser vencedora. Deus nos abençoe. Hoje é o dia do prefeito, dia do tecnólogo e o dia nacional do circulista. Misericórdia! Aposto que 90% das pessoas não sabe o que significa circulista, nem eu, tá? Mas mesmo buscando saber, até alguém fez um comentário e disse: esses nossos políticos não têm o que fazer e inventam coisas para preencher um dia, né? Então, para que se tenha como importância. Mas alguma coisa do circulista dá para a gente imaginar, né? Então, dia do seu círculo de amizades, de comemorações, esse círculo de ligação que você tem, não é o circo, é círculo. Então, que você tenha um bom círculo de ligação para a prática do bem, de ligação numa energia positiva, numa fé construtiva, para nós mudar o quadro da nossa vida ou do nosso país, pois tem que vir de cima. Sim, eu quero até dizer, tem vindo de cima, mas a parte de baixo continua pensando igual. A parte que cada um deveria fazer a sua, tem muita coisa ficando para trás. Então, que nós consigamos, todos nós, refletir. Eu sei que todos podem melhorar. Ninguém está pronto, ninguém é completo, ninguém é sábio o suficiente. Enquanto estamos nesse corpo, precisamos sim lutar a cada dia, descobrir a porção do dia e também enfrentar as tentações de cada dia. Se isso não fosse relevante, Jesus não teria ensinado nós a orarmos sobre o pão nosso de cada dia, sobre o perdão, sobre as tentações, sobre os males. E isso se repete todos os dias. E a vida é construída sim na contagem dos dias. E quem sabe contar, quem sabe aproveitar, quem sabe valorizar, quem sabe contabilizar, com certeza, uma coisa eu posso lhe afirmar: você tem tudo para não repetir erros. Mas quem não conta os dias, quem não administra bem cada dia, tem a possibilidade sim de, no amanhã, no depois, estar repetindo erros que já cometeu. Então, que Deus abençoe. E eu quero falar algo que de última hora me veio ao meu espírito, sobre o que revela o homem.
o que traz a revelação de quem eu sou e o que sua vida um dia irá revelar ou já tenha revelado. É difícil nós saber de antemão, pois são 3 coisas que só revelam o caráter do ser humano depois que ele tiver acesso. Mas enquanto ele não tem essas 3 coisas, como diz, todo gato é pardo, toda noite é escura, e as mulheres dizem, todos os homens são iguais, e aí então fica tudo nessa, né? Então a pessoa só descobre certas coisas quando as coisas se apresentam para a vida pessoal. Eu, na minha trajetória de vida, já errei muito, acreditei que poderia ajudar ou tirar uma pessoa de um nível e levar para outro. Tentei, investi, perdi, tive prejuízo, decepções, e até tive em muitas ocasiões, pessoas que eu mais ajudei foram as que mais se voltaram depois. Mas o ser humano é assim mesmo. Eu não estou preocupado com isso, porque o que eu faço em obediência a Deus, em amor a Deus, em cumprimento ao dever da vida, porque eu tenho que transmitir o conhecimento que eu adquiri, compartilhar as experiências que tenho e que tive, e assim nós aprendemos uns com os outros. Mas 3 coisas revelam, mas só revela quando essas coisas estiverem debaixo de seu governo. 3 coisas: o dinheiro, a liberdade e o poder. A gente só conhece uma pessoa se é avarenta ou não. E até já vou começar a brincar, mas falando verdades, que às vezes a gente acha, o fulano é pobrezinho, ele não desenvolve, e o grande problema que a falsa religiosidade diz que o rico é que é avarento. Não, nem todos. O pobre é muito mais avarento. E avarento é aquele exatamente que vive para si, que é ganancioso, que é obcecado pelas coisas. Então o dinheiro revela, e só revela exatamente o caráter da pessoa, que se torna conhecido depois que ele tem. Enquanto ele não tem dinheiro, ele é um ser humano, até podemos dizer, digno de toda ajuda, de toda compreensão, de toda, como é que se diz, benevolência, de a gente dar oportunidade para crescer, para melhorar. Mas tem muitas pessoas que já não melhoram, não saem daquele nível, porque já é, só que não se torna público, não sai para fora, porque não tem, mas são realmente avarentos, só pensam em si e só pensam em comer. Como, olha a prova que o pobre é mais avarento, porque uma das manifestações da avareza é consumo próprio, não é estilo de vida, é consumo, é abuso, Eu conheço essa pessoa, está lá já, como diz o gaúcho, já está nos pés da égua, não sei se dura mais 1 ano ou 2, mas eu ouvi dele 40 anos atrás. Ele tinha um conceito: olha, quando eu boto a mão no dinheiro, eu faço tudo que eu tenho vontade, não importa se o restante do mês eu tenho que comer pão torrado, mas quando eu tenho dinheiro, eu como a melhor carne, eu faço os melhores programas, e o pior, que hoje, aliás não hoje,
mas já de uns anos para cá tem que se ajustar a um salário mínimo. E é pior que não dá nem para pagar os remédios, infelizmente. Mas já desde o começo da sua vida, ele manifestava um espírito de avareza. Segunda coisa que revela quem é o ser humano é a liberdade. A gente só conhece se a pessoa tem um bom caráter quando ela está a sós, diante do alheio, diante de situações que não pode se tornar pública ou que as pessoas não aprovam. Então a liberdade, as pessoas não sabem o limite de sua liberdade. A minha liberdade vai até aonde começa a liberdade do outro, o direito do outro. A sua liberdade não deve invadir a liberdade dos outros. Então a liberdade, e uma coisa interessante, essa dá para nós já começar a fazer uma leitura na vida de um jovem, de uma jovem. O que ela faz quando está livre? Qual é a iniciativa que tem? Então, a maneira que se, diante dessas situações, dinheiro, liberdade e poder, como é que a gente aproveita isso? E eu tenho certeza que a vida do ser humano, ela se materializa estes comportamentos ou o bom uso dessas três coisas, pois isso revela uma vida construtiva. Se a pessoa administra, é um bom mordomo do dinheiro. Ontem ainda falei sobre mordomia, sobre este mordomo infiel, e eu falei sobre o conselho de Jesus. Então essas três coisas realmente nos dão uma base, mas precisa-se ter equilíbrio emocional, precisa-se ter entendimento, precisa-se ter domínio próprio, domínio de desejo, dominar tentação, dominar ambição, dominar pressão, porque nós somos pressionados, até aconselhados, incentivados para a prática do mal. Aliás, para a prática do mal, essa mídia é uma escola aberta 24 horas dentro de cada lar. Então, meus queridos, que cada um saiba usar a liberdade. Você está no nível que está pela maneira que você administrou a sua liberdade. Se você não foi bem sucedido nos estudos no tempo da vida escolar, é porque não soube usar a liberdade. Você era livre para estudar mais. Nós somos livres para aprender mais. Nós somos livres para buscar respostas para a vida. Então isso tudo faz sim a diferença, revela quem nós somos. E nós, usando esses três parâmetros, nós podemos ver mesmo o dinheiro. E eu falei ontem também que quem é fiel no pouco será fiel no muito, mas quem é fiel no pouco também será infiel no muito. Eu vou mudar, eu vou levar a vida a sério quando eu tiver mais. Não. Quando tiver mais, a cultura da sua vida já estará construída, e você usará o mais para reforçar e aumentar o nível de bondade ou de malignidade que você já tenha construído e que já faça parte da sua maneira de ser. É dessa maneira. E outra coisa, o poder. Todos nós temos poder. Todos nós temos. Eu tenho poder, o poder está ligado à liberdade. Tá? Eu posso, temos o poder, mas eu exerço o poder ou eu não quero exercitar o poder? Eu posso ser melhor,
Eu tenho me esforçado? Você pode ser melhor. Tem se esforçado? O poder é exatamente agir da maneira certa, agir com princípios, administrar a vida pela verdade. As pessoas acham que a verdade é uma decoração que só se usa em certas ocasiões. Não, verdade é a verdade. A verdade, ela tem que germinar em você. A justiça veio do céu como parâmetro, mas a verdade brota da terra como na aplicação da justiça. Porque quando se aplica os padrões de Deus, os resultados são verdadeiros. É dessa maneira. Então essas três coisas revelam sua vida, seu caráter, revelam também seu futuro. Mas tem mais. Também são três os fundamentos da fé. Honrar a Deus, acima de tudo. Observe quando aqueles escribas, fariseus, doutores da lei, queriam de Jesus um resumo, uma revelação bem objetiva, bem prática. Um perguntou para Jesus: Jesus, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Outro perguntou: Jesus, o que é o mais importante da lei? Outro perguntou: qual é o maior mandamento? Jesus respondeu para os três que o maior, a coisa mais importante e mais necessária é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas amar de coração, alma, entendimento e forças. Então, à medida que se desenvolve essas quatro capacidades, com certeza, desenvolvendo essas capacidades, você poderá ser um bom gestor do dinheiro, você poderá usufruir bem da sua liberdade, você poderá também exercer sua capacidade, seu poder, sua autoridade. O amor é fundamental para continuarmos sendo humanos e mantendo a natureza divina. Então isso é muito interessante. O segundo fundamento da fé: valorize o próximo, ame o próximo como a si. E isso fundamenta a fé. Não adianta você dizer que crê em Deus e que ama a Deus e não ama o próximo, não procura ser solução na vida do seu irmão, do seu próximo. O terceiro fundamento para a fé é reconhecer a igreja, corpo de Cristo, e estar ligado a ela, porque Jesus é o cabeça da igreja, e Ele é o Salvador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Ele é o cabeça da igreja. Então reconheça que se você não fizer parte da igreja, olha, a vida vai te corromper, ou o dinheiro, ou a liberdade, ou o seu poder. Vai se achar muito empoderado porque teve algumas conquistas, mas isso tudo se resume apenas a um tempo de vida terrena. Mas Jesus como cabeça, você viverá eternamente sendo família de Deus. Três coisas, três áreas devem serem cuidadas.
Três. Hoje eu vou falar sobre três. A importância, porque três são fundamentos que mantêm qualquer segmento em pé. Se sua vida não for cuidado das três áreas, espírito, alma e corpo, sua vida é de bem pouca importância. Poderá ter alguma apenas na vida terrena, mas depois disso vai tudo, encerra tudo. Mas quem cuida das três áreas, espiritual, social e material, terá a vida eterna. Sua vida não se encerrará com fracassos, com o tempo, não. Você viverá cada tempo tirando o melhor e vivendo bem. Então cuide da sua vida espiritual, cuide de sua vida social e cuide de sua vida material, pois nós carregamos as três juntos. Mas muitos carregam a vida espiritual morta, sem expressão, sem cuidados, sem a vida de Deus. Outros têm a vida social tão desgastada, estragada, que não se dá mais com ninguém. Tem que viver escondido. E hoje a questão da máscara está ajudando muito os que têm máscara na alma, que não pode expor o seu caráter, porque já está tão feio. Então hoje a máscara apenas encobre o seu rosto, que esconde a sua fisionomia, e escondendo a fisionomia, esconde o seu estado de alma também. Mas isso é de pouca duração. Logo isso aí tudo vai cair. Mas também tenho três coisas, ou melhor, três pessoas especiais. Três pessoas especiais que cuidam de você. Três pessoas especiais que cuidam de você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Valorize isso. E também tenho aqui três coisas que nós precisamos desenvolver para estarmos de bem com a vida. Três coisas necessitamos desenvolver para nos mantermos em pé e estarmos de bem com a vida. Precisamos amar, desenvolver o amar. Amar é mandamento, não é sentimento. Amar se aprende, se desenvolve e se segue como ordenança. Amar é mandamento, não é sentimento. Por isso Jesus ensina: vós sois meus amigos se vos amardes uns aos outros. Quer ser amigo de Deus? Ame, porque o amor faz parte da natureza divina. E mais, o amor ao próximo amplia o seu mundo sociológico. Três coisas são necessárias para estarmos de bem com a vida: amar, perdoar e servir. No amar você amplia o seu mundo sociológico, seus relacionamentos. No perdoar, que é mandamento, não é sentimento, não é moeda de troca, não é preço de resgate, não é moeda de resgate. Eu vou só perdoar se. Não, perdoar é mandamento, e quem perdoa, quem exercita, Deus então estará cobrando suas dívidas. Quando você perdoa, Deus estará tratando aquele que lhe ofendeu, aquele que lhe causou o mal.
Então, quem perdoa se relaciona bem com Deus, manifesta que é obediente a Deus, manifesta que é cumpridor de mandamentos. As pessoas estão doentes, estão deprimidas, estão fragilizadas, justamente porque não querem perdoar. E quando a pessoa não quer perdoar, ela soma na cultura dela, no estado psicológico dela, a malignidade de quem lhe fez o mal. Ela acumula dentro de si, quem não perdoa, acumula dentro de si o lixo que os outros produziram. Então quem aprende a perdoar, se liberta, libera o mal que tentaram lhe fazer, desaloja o mal que tentaram fazer morar dentro de você. E o terceiro ponto, terceira coisa importante que vai fazer bem para a sua vida é servir. Servir. Se você é um preguiçoso, não há um bom futuro, sua vida não terá bons resultados na vida material. Servir lhe credibiliza primeiro diante de Deus, porque você tendo disposição para servir, você está cumprindo o propósito para o qual você veio a existir. Deus não criou nada, você não é um animal sem alma, não. Você não é um animal sem espírito, não. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus diz: eu e o meu Pai trabalhamos até hoje. Então tenhamos essa disposição de servir, porque quem vê a sua presteza, a sua disposição, a sua maneira voluntária de ser solução, sua maneira, a sua alegria em poder ser útil, com certeza, mesmo em época de crise, você não ficará desempregado. Mesmo em época de dificuldades, você não ficará sem estar semeando, porque servir é semear. E até mesmo o serviço que você presta para alguém que nunca poderá lhe retornar, Deus irá retornar para a sua vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? As horas se foram. Poderia arrumar mais uns quantos conceitos, que são 3 fundamentos. É dessa maneira que nós construímos a nossa vida. Você pode ser bem-sucedido, desde que você valorize essas 3, que a sua vida em cada área esteja sempre bem fundamentada. Deus o abençoe. Até amanhã nesse horário. Hoje a paisagem está diferente. Esse lugar aqui é muito especial, que também se exerce um ministério. Mas deixa você descobrir, se não esteve aqui ainda, e eu gostaria que você então procurasse saber através de outros, para melhorar o seu relacionamento com o corpo, com a visão e com o que Deus nos disponibiliza. Deus abençoe.